E aí, aqui é o Node, imagine só. Anos atrás, na Coreia do Sul, um garoto chamado Yong-Hoo vive com seu pai, o Sargento Park, após a perda prematura de sua mãe. Apesar das dificuldades, Park cria o filho sozinho e durante a noite o deixa com a sua mãe e vai trabalhar como policial rodoviário. Em mais um dia de trabalho, o sargento para um carro na estrada e pede para o motorista baixar o vidro. Porém, dentro do veículo, Park vê dois jovens, aparentemente em estado de hipnose, e manda os dois assoprar no bafômetro. Ao invés disso, o jovem motorista, que está usando um anel em forma de corvo, acelera o carro e parte pela estrada. O sargento se segura na porta e tenta detê-lo, porém o motorista começa a atacá-lo e o derruba na pista, deixando o Park gravemente ferido. O sargento é rapidamente levado ao hospital, porém há poucas chances de que ele sobreviva. Temendo perdê-lo, assim como aconteceu com sua mãe, Yong-Hoo corre até a igreja e começa a rezar, pedindo a Deus para salvar o seu pai. Nesse momento, um jovem padre se senta ao seu lado e começa a rezar junto do garoto, dizendo que com a força da fé tudo é possível. Yong-Hoo acredita nisso e mais tarde volta para casa, onde aguarda notícias do hospital ao lado de sua avó. O garoto adormece e em seus sonhos Park aparece diante do filho, pedindo para ele se comportar bem e ajudar os necessitados. Yong-Hoo não entende o que o pai quer dizer, mas ele se despede do filho e segura sua mão direita, de onde sai uma forte energia luminosa. Após isso, Yong-Hoo acorda no meio da noite e recebe a triste notícia de que seu pai não resistiu aos ferimentos. Na manhã seguinte é realizado um funeral em homenagem ao Sargento Park e o jovem padre aparece para prestar condolências à família. No entanto, Yong-Hoo se sente enganado e, tomado pela raiva, ele atira um crucifixo no rosto do padre, dizendo que Deus não ouviu as suas preces. Nos tempos atuais, Yong-Hoo seguiu carreira de lutador de MMA e se tornou um campeão invicto na modalidade peso médio. Ele viaja para os Estados Unidos para enfrentar John White, um lutador americano que deseja conquistar seu título. Assim que o juiz anuncia o início da luta, John desfere chutes contra o campeão, mas Yong-Hoo desvia do ataque e revida com um soco. Esse golpe nocauteia o adversário, mas o campeão é tomado por uma raiva incontrolável e começa a atacar John em fúria. Por sorte, o juiz intervém na luta e salva o desafiante, com Yong-Hoo conquistando mais uma vitória. Após isso, ele viaja de volta para Seul e adormece no avião, onde mais uma vez tem um sonho com seu falecido pai. Os dois parecem estar em um mausoléu e Park chama o filho para segui-lo até o fim do corredor. Lá, Yong-Hoo vê um altar com um crucifixo e, ainda guardando rancor com Deus pela perda do pai, ele tenta atirar o objeto para longe. Porém, o objeto sagrado fica grudado em sua mão e logo em seguida uma chama começa a queimar o braço de Yong-Hoo. Essa visão aterradora faz o lutador acordar no avião, mas ao ver sua mão sangrando percebe que o sonho foi real. Mesmo com esse ferimento, Yong-Hoo o cobre com uma faixa e segue até seu apartamento para descansar um pouco. No meio da noite, uma entidade assustadora, em forma de sombra, aparece na escuridão e começa a atormentar o lutador. Yong-Hoo não consegue abrir os olhos ou se mexer, mas ao ver o ferimento em sua mão, a entidade foge para longe dali. Graças a isso, ele consegue despertar, porém sua mão está sangrando e ele parte em direção a um hospital. Após fazer alguns exames, os médicos dizem que não há nada de anormal e sugerem que Yong-Hoo tente buscar ajuda em outros hospitais. O lutador não faz ideia do que está havendo, mas o seu motorista conta que algo parecido aconteceu com Hong-Jin, sua sobrinha. Aos 15 anos ela não conseguia dormir e sangue saíam de seus olhos, até que um dia ela perdeu completamente a visão. Foi então que a mãe da garota a levou em um xamã, que notou um forte poder sobrenatural em Hong-Jin e a treinou para aprender a controlar. A jovem não conseguiu recuperar sua visão, mas se tornou capaz de enxergar o mundo sobrenatural e tenta ajudar outras pessoas com seu poder. Mesmo sem acreditar nessas coisas, Yong-Hoo pede para se encontrar com a jovem, que vive em um santuário distante da cidade. Chegando lá, Yong-Hoo encontra Hong-Jin e lhe mostra o ferimento em sua mão, perguntando o que era aquilo. Através da sua visão sobrenatural, ela nota uma energia luminosa na mão do lutador e diz que ele poderá encontrar mais respostas em uma igreja do outro lado de Seul. Yong-Hoo decide ir até lá, porém ao chegar na entrada da igreja, seu caminho é bloqueado por um bando de corvos.
O lutador acha isso estranho e tenta entrar pelos fundos, porém bem nessa hora, dois padres chamados Yan e Choi estão realizando um exorcismo para salvar um jovem em estado de possessão. No meio do ritual, o jovem consegue se soltar da cadeira e ataca o padre Yan, mas Choi consegue puxá-lo para longe dele. No entanto, o sujeito salta em sua direção e despeja uma gosma escura pela boca, fazendo o padre Choi fugir desesperado dali. Por fim, o jovem possuído parte para finalizar o padre Yan, quando Yong-Hoo o impede e arremessa o demente para longe. Em seguida, ele tenta segurar o sujeito, mas ao fazer isso com sua mão ferida, uma chama de cor branca começa a queimar a cabeça do jovem. Ao ver isso, o padre Yan aproveita a chance e despeja água benta, fazendo a chama aumentar e queimando o espírito maligno. Graças a isso, o jovem está livre da possessão e Yong-Hoo percebe que a chama veio do ferimento em sua mão. Ao olhar mais de perto, o padre Yan diz que aquilo é um estigma, uma marca semelhante às chagas de Jesus Cristo quando foi para a cruz. Ele ainda diz que esses estigmas podem conferir habilidades a quem os possui, como o poder da cura ou de expulsar espíritos malignos. Mesmo se recusando a acreditar nisso, Yong-Hoo convida o padre para vir à sua casa, pois deseja saber mais respostas. Chegando lá, o padre Yan faz uma oração para manter os espíritos malignos longe do apartamento, e ao entrar no quarto de Yong-Hoo, vê uma foto do garoto com seu pai. É então revelado que o padre Yan é o mesmo que rezou com o garoto anos atrás, antes de seu pai falecer. Porém, ele decide manter isso em segredo, e antes de ir, deixa um colar com uma cruz, para servir de proteção ao jovem. Ao voltar para casa, o padre liga para o Vaticano, dizendo ter encontrado indícios de que um bispo das trevas está em Seul. Esse bispo é um servo dos espíritos malignos, responsável por escolher vítimas e as colocarem em estado de possessão para servir aos seus propósitos malignos. Sem que o padre desconfie, esse bispo das trevas é Ji Shin, dono de uma boate chamada Babylon e também responsável por eliminar o Sargento Park. Nessa noite, Ji Shin vai até sua boate e, através de uma porta secreta, chega até um altar, criado em homenagem à entidade conhecida como a Serpente Sagrada. Em troca da imortalidade e juventude eterna, Ji Shin oferece as almas de suas vítimas, agindo nas sombras de Seul. Porém, seu caminho está prestes a se cruzar com o do padre Yan, que vai até a arquidiocese em busca de um novo ajudante, porém os demais padres se recusam a realizar exorcismos. Apesar da sua experiência como exorcista, o padre Yan sabe que não pode combater o bispo das trevas sozinho. Sem saber o que fazer, ele retorna para casa, onde encontra Yong-Hoo esperando do lado de fora. O lutador descobriu o endereço dele por um secretário da igreja e diz que ainda precisa da sua ajuda. Mesmo com o ritual de proteção realizado em seu apartamento, ele ainda não consegue dormir e o estigma em sua mão continua a piorar. O padre então lhe dá um rosário abençoado pelo próprio Papa, que servirá como proteção contra espíritos malignos. Junto a isso, Yan diz que a única arma capaz de afastar o mal é a força da fé. Porém, Yong-Hoo revela ter deixado de acreditar em Deus desde que perdeu seu pai. Ao ouvir essas palavras, o padre Yan lhe diz que também perdeu a fé quando o seu mentor faleceu após lhe ensinar tudo sobre exorcismos. Porém, com o passar do tempo, ele percebeu que nem sempre as intenções de Deus são claras no início, mas a fé pode trazer as respostas. Desde então, o padre Yan tem passado adiante o que aprendeu e busca ajudar outras pessoas, embora não saiba por quanto tempo irá resistir. Ao ouvir tudo isso, Yong-Hoo passa a admirá-lo e até mesmo lhe oferece uma carona. No caminho, Yong-Hoo relembra o exorcismo realizado na igreja, onde o padre Yan quase foi eliminado pelo jovem possuído. O jovem diz que é muito arriscado ele agir sozinho e se oferece para ajudar, porém o padre Yan se recusa, pois não quer envolvê-lo nesse trabalho tão perigoso. Por fim, o padre manda Yong-Hoo parar em um apartamento, onde irá atender a mais um chamado de possessão. Antes de ir, ele agradece ao jovem por toda a ajuda e segue até o prédio, mas nesse instante, Yong-Hoo tem a impressão de ver a imagem de seu pai através do padre. Temendo que algo possa acontecer com ele, Yong-Hoo decide ir ajudá-lo e cobre o estigma em sua mão com uma luva. Vendo que ele não irá desistir, o padre aceita a ajuda e os dois vão até a casa de uma jovem mãe que está com o rosto ferido como se tivesse sido atacada. Ela então aponta para a direção da escada e diz que sua filha Soo-jin foi possuída por um espírito maligno. Os dois então chegam até o seu quarto, mas antes de entrar, o padre Yan desenha uma cruz, usando um lápis feito de árvore de oliva sagrada, para impedir que a entidade possa fugir.
Ji. Em seguida, eles entram no quarto e encontram a jovem, que fica surpresa com a chegada dos dois e pergunta o que está acontecendo. O padre acredita que ela esteja fingindo e ergue o crucifixo diante da jovem, porém Sujin coloca as mãos no objeto e nada acontece. Após isso, a jovem afirma que sua mãe sofre de uma forte depressão e os ferimentos em seu rosto foram feitos por ela mesma. O padre ainda não está convencido e faz mais um teste, encostando outra cruz no rosto da jovem, porém mais uma vez ela não é afetada. O padre então chama Yong-Hoo para fora do quarto e diz que apesar desses indícios, o espírito maligno pode estar se escondendo dentro de Sujin. Para tirar isso à prova, o padre corre na direção da garota e com a ajuda de Yong-Hoo, despeja a água benta direto em sua garganta. Como ele temia, a água benta faz efeito e a jovem começa a perder sangue pela boca, revelando a entidade dentro de seu corpo. Com uma expressão maligna em seu rosto, a criatura começa a atacar o padre e o empurra contra a parede. Yong-Hoo parte para ajudá-lo e tenta prender a jovem na cama, mas ela consegue levitar o seu corpo e o empurra em direção ao teto. Ao olhar a jovem cara a cara, o lutador vê um brilho vermelho em seus olhos e a entidade revela ter sido a responsável por eliminar seu pai. Isso provoca a fúria de Yong-Hoo, que empurra o espírito maligno de volta para a cama e começa a atacar a garota. O padre Yan é forçado a puxá-lo de volta e os dois disputam forças entre si, enquanto o espírito maligno incentiva o lutador a se deixar controlar pela raiva. Vendo que está perdendo a razão, Yong-Hoo se acalma, retira a luva e segura o rosto da jovem possuída, usando o poder do estigma em sua mão. Ao fazer isso, a cabeça de Sujin é queimada pelas chamas, até que o padre Yan despeja o frasco de água benta, expulsando o espírito maligno de uma vez por todas. Depois desse exorcismo, o padre a chama para conversar na sala e pergunta se ela interagiu com alguém nos últimos dias. Ele acredita que Sujin acabou se encontrando com o Bispo das Trevas e foi ele quem colocou o espírito dentro de seu corpo. Porém, antes que consiga falar, Sujin começa a chorar lágrimas de sangue e sente uma forte dor em sua garganta. Longe dali, Ji-Shin começa a fazer um ritual no altar da serpente sagrada e usando um boneco de voodoo começa uma série de ataques a Sujin. Ao ver o sofrimento da jovem, o padre Yan faz uma oração para bloquear a magia das trevas. Graças à sua fé, o anel de Ji-Shin começa a queimar, assim como o boneco de voodoo, que é coberto pelas chamas brancas, rompendo assim a conexão do Bispo das Trevas com Sujin. Depois desse incidente, o padre Yan deixa a jovem descansar pelo resto da noite e volta para casa, ao lado de Yong-Hoo. Os dois também resolvem repousar um pouco e durante o jantar conversam sobre suas vidas e o padre pergunta por que o jovem lutador quis ajudá-lo. Yong-Hoo revela que antes de seu pai falecer, ele apareceu em seus sonhos, pedindo ao filho para ajudar todos os necessitados. Por essa razão, mesmo não acreditando no sobrenatural ou na existência de Deus, ele sentiu que precisava ajudar o padre Yan, atendendo assim ao desejo de seu pai. Enquanto os dois seguem a conversa, Ji-Shin realiza outro ritual, dessa vez sacrificando um corvo e pedindo à serpente sagrada para mudar sua aparência. Ele então assume a forma do padre Choi e vai até um orfanato católico, onde encontra um garoto chamado Hu Souk sendo atacado pelos colegas. Após a briga, Ji-Shin vai até Hu Souk e promete ajudá-lo a se tornar mais forte para poder se defender. O garoto aceita e então o Bispo das Trevas faz um ritual, fazendo com que Hu Souk seja alvo de vários espíritos malignos, que são lançados para dentro de seu corpo. Depois disso, Ji-Shin segue até o apartamento do padre Yan quando vê Yong-Hoo saindo para pegar sua moto no estacionamento. O sujeito então chama por ele, dizendo ser o antigo ajudante de Yan, mas ele aconselha Yong-Hoo a não confiar nele, pois o padre é na verdade uma entidade maligna. O jovem lutador não acredita nisso e volta para casa, mas essas palavras o deixam em dúvida. Na manhã seguinte, o padre Yan recebe um chamado do orfanato, dizendo que um dos alunos foi possuído por um espírito. Ele então liga para Yong-Hoo, porém devido às suspeitas que Ji-Shin colocou em sua mente, o lutador se recusa a atender. Logo em seguida ele recebe outra ligação, desta vez do seu empresário, com uma nova oferta de luta nos Estados Unidos.
Minutos depois, o padre Ian chega até o orfanato e vê 4 freiras rezando ao redor do garoto, que está completamente possuído pela entidade maligna. Sem tempo a perder, o padre o segura, encosta a cruz em seu rosto e inicia uma oração para retirar a entidade dentro dele. O exorcismo parece ter funcionado, porém a porta da sala fecha sozinha e o garoto se levanta, revelando ter uma legião de espíritos dentro de seu corpo. Junto a isso, Rusolk solta um poderoso grito que afeta o cérebro de uma das freiras e ela desmaia, com sangue saindo de suas orelhas. Sem ter ideia do que está havendo, Yong-Hu ouve a proposta do empresário de ganhar milhões por uma nova luta. Porém, o lutador sente que algo ruim está para acontecer e, além de desistir da proposta, ele liga para o celular do padre Ian, que é atendido por uma das freiras do orfanato. Ao descobrir o que houve, Yong-Hu parte com seu carro até o local para ajudar o seu amigo. Ele precisa se apressar, pois o padre Ian já está cansado e é atacado por Rusolk, que começa a golpear o seu rosto. Para salvar o padre, uma das freiras pega seu crucifixo e tenta afastar a entidade dentro do garoto. Porém, ela não possui forças o suficiente e Rusolk salta em sua direção e a segura no pescoço. Quando tudo parece perdido, Yong-Hu chega no último minuto e arremessa o garoto para longe da freira. Novamente, ele é forçado a usar o estigma em sua mão e o coloca no rosto do garoto, fazendo uma chama de cor branca queimar o seu rosto. Por fim, ele despeja a água benta do padre Ian, fazendo os espíritos dentro do garoto arderem pelo fogo sagrado. Finalmente, Rusolk está livre da possessão e o padre Ian e a freira estão a salvo. Depois desse incidente, os 3 perguntam ao garoto o que aconteceu, mas ele apenas lembra de ter visto um homem vestido de padre vindo em sua direção. O padre Ian suspeita que este sujeito seja o bispo das trevas, a quem ele está procurando, e decide continuar sua busca. Ele e Yong-Hu deixam o garoto descansar, mas ao saírem da sala, os garotos do orfanato se reúnem para abraçar o lutador, como forma de agradecimento. Yong-Hu fica surpreso e ao mesmo tempo feliz por estar fazendo a vontade de seu falecido pai em ajudar aqueles que necessitam. No caminho de volta, ele pede desculpas ao padre pelo atraso, mas Ian fica feliz em ver que o lutador está se tornando um emissário de Deus. Yong-Hu continua sem acreditar, mas o padre acredita que o jovem foi enviado pelo Todo-Poderoso para combater as trevas. Apesar dessa vitória, Ji-Shin ainda está à solta e ele retorna ao altar da serpente sagrada para realizar mais um ritual. Com isso, ele assume o controle de um dos cães de guarda do orfanato e o liberta da sua correia. Pouco depois, Rusolk está dormindo no quarto, quando escuta uma voz chamando por seu nome. O garoto se levanta e vai ver quem é, porém ao sair do quarto ele se depara com um cachorro que, possuído por Ji-Shin, parte para atacá-lo. Após esse ato maligno, Ji-Shin oferece a alma do garoto e em troca recebe da serpente uma de suas presas, contendo um poderoso veneno. Pouco depois, o padre Ian recebe uma ligação do orfanato, com uma das enfermeiras informando sobre a tragédia que acaba de acontecer. Ele e Yong-Hu vão imediatamente até o necrotério, onde encontram o corpo do garoto, com marcas de mordida em seu pescoço. Chocado ao ver aquilo, o padre faz uma oração em homenagem a Rusolk, ao mesmo tempo em que Yong-Hu vê um sujeito desconhecido do outro lado da sala. O lutador suspeita que ele seja o bispo das trevas e corre atrás dele, deixando o padre Ian sozinho no necrotério. Logo depois, o saco onde o corpo de Rusolk está guardado começa a se mexer, e quando o padre o abre, o garoto se levanta pedindo para que Ian o ajude. Tomado pela culpa, o padre abraça o garoto, sem perceber que tudo é uma ilusão de Ji-Shin, que aparece na sala e o ataca com a presa envenenada. Perto dali, Yong-Hu escuta os gritos do padre e corre de volta ao necrotério, onde o encontra sendo rendido por Ji-Shin, o bispo das trevas. O vilão oferece poupar a vida do padre se Yong-Hu entregar o poder do estigma em sua mão. O jovem aceita os termos, mas o padre Ian não quer que Yong-Hu perca seus poderes e prefere se sacrificar, atingindo o próprio rosto com a presa envenenada. Em poucos segundos, o veneno começa a se espalhar e Yong-Hu se apressa em levá-lo até um lugar seguro. Os dois então seguem até a casa do padre Choi, que ao ver Ian ferido, o coloca em sua cama e faz uma oração para tentar reverter a maldição. Assim como aconteceu com seus pais, Yong-Hu vê alguém com quem se importa prestes a perder a vida e vai até a capela fazer um último pedido a Deus. Diante da imagem de Jesus crucificado, ele pede para o padre Ian ser poupado, mas apesar das suas orações nada acontece.
Novamente, Yong-Hoo se sente abandonado e decide ir atrás do Bispo das Trevas e salvar seu amigo por conta própria. Antes de ir, o Padre Choi lhe entrega um presente, uma batina abençoada pelo Vaticano, que servirá de armadura contra as forças das trevas. Yong-Hoo obedece e, após vestir o traje por baixo da roupa, ele parte com sua moto até a casa de Soo-jin. Lá ele pergunta à jovem onde Ji-shin está, e ela lhe mostra um cartão da boate Babylon. Agora que sabe a localização, Yong-Hoo parte a toda velocidade em direção à boate, e na entrada se depara com os guardas de Ji-shin. Todos eles foram possuídos por espíritos malignos e partem para atacar o intruso, com Yong-Hoo usando suas habilidades em artes marciais para detê-los. Uma luta feroz se inicia, com Yong-Hoo enfrentando o grupo ao mesmo tempo, bloqueando ataques e desferindo socos e chutes rápidos. Apesar da sua habilidade, ele logo é superado pelos adversários e é forçado a mudar de estratégia. Assim que toma distância, o lutador retira os trajes por cima da batina, molha o estigma da sua mão com água benta e parte para o segundo round. Graças a essa combinação, Yong-Hoo golpeia o rosto dos guardas com sua mão, fazendo os espíritos malignos arderem em chamas. Restando apenas um, Yong-Hoo parte para enfrentá-lo, e os dois trocam socos e chutes entre si, mas o lutador leva a melhor e incendeia o espírito maligno. Agora só resta Ji-shin, e Yong-Hoo parte atrás dele, que está em seu esconderijo, pedindo a ajuda da serpente sagrada. No entanto, o sacrifício exigido é ainda maior, e a entidade ordena que Ji-shin acerte seu coração com a presa envenenada. Ao fazer isso, ele cai dentro do poço em frente ao altar, e segundos depois ele retorna como uma criatura híbrida de humano com serpente. Com essa nova forma, o vilão desafia Yong-Hoo para uma luta, e ele tenta queimar Ji-shin com o poder do estigma em sua mão. No entanto, a energia não causa dano algum na entidade, que o empurra contra a parede, deixando Yong-Hoo desnorteado. Após o golpe, o lutador se levanta, mas em um ataque surpresa, Ji-shin morde o seu ombro e o deixa desacordado. Yong-Hoo desperta em meio a um cenário vazio e de um portal de luz surge o espírito de seu falecido pai. Ele se emociona com esse reencontro e o abraça, desejando ficar ao seu lado mais uma vez. Porém, Park diz que ainda não é a hora e que Yong-Hoo ainda tem uma missão a cumprir. Então, segurando a mão do filho, ele o traz de volta à vida e desperta uma energia ainda maior na palma de sua mão. Assim que Yong-Hoo volta ao mundo real, o estigma começa a emitir um poder ainda maior, criando uma chama branca na mão do lutador. Yong-Hoo então desafia Ji-shin para uma batalha final e os dois rivais se enfrentam, agora em pé de igualdade. Em meio à luta feroz, o vilão desfere golpes no adversário com suas garras afiadas, mas Yong-Hoo contra-ataca com seu punho de chamas. Com o Bispo das Trevas ficando enfraquecido, o lutador concentra toda a energia em sua mão e com um soco derruba Ji-shin no chão. A luta chega ao fim e Yong-Hoo usa as chamas para derreter a presa envenenada, salvando a vida do Padre Yan. Ele então se prepara para ir embora, mas antes a serpente sagrada se revela em uma forma repleta de braços humanos. A entidade, no entanto, não ataca Yong-Hoo e ao invés disso leva o corpo de Ji-shin de volta ao poço, como punição pelo seu fracasso. Depois dessa batalha difícil, Yong-Hoo volta para a casa do Padre Choi e encontra Yan completamente curado. Dias depois, o Padre Choi está em um banco em frente ao lago, quando recebe uma correspondência do Padre Yan. Ele está no Vaticano junto a Yong-Hoo, que aceitou passar pelo treinamento para se tornar um exorcista. Além da carta, o padre também deixou seu colar de cruz para Choi, pois sabe que em breve os espíritos malignos irão voltar e ele precisa estar preparado para o que está por vir. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!